Graça e paz, irmãos. Uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Coríntios. Nós vamos hoje, com a graça do nosso Deus, terminar aquilo que nós temos observado no capítulo 7. E eu sempre peço, irmãos, a atenção, a fé de cada um de vocês. Mas hoje, antes mesmo da leitura, eu quero chamar a sua atenção, pedindo que você faça realmente um esforço. Nós vamos ler um trecho grande, e não tinha como eu diminuir esse trecho, porque ele tem um sentido completo, em todos esses versos, de 25 a 40. E é um texto que carece muito da sua atenção e fé, porque esse texto comumente traz muita confusão no entendimento das pessoas. Porque, aparentemente, o apóstolo Paulo está dizendo que é melhor não casar. Então, antes de ler, eu já estou te alertando sobre isso. Eu terei que fazer um esforço muito grande para, no curto espaço de tempo que nós temos aqui, conseguir explicar a complexidade gramatical que envolve esse texto. Então eu peço que você realmente se dedique, não só intelectualmente, mas em fé, porque essa é a palavra de Deus, é da vontade dele que nós entendamos. Então, se coloque diante do Senhor em atitude de fé, para que ele mesmo fale com você nesse texto da palavra dele. Vamos então à leitura, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 25. A palavra do Senhor diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure o casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos, desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho
o Espírito de Deus. Até aqui, como eu instruí, há uma complexidade na interpretação desse texto. Nós precisamos, então, pedirmos a Deus em oração que Ele mesmo comunique a sua vontade a nós. Vamos pedir isso ao nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos reunidos em Teu nome, em culto, ó Pai, e esse é o momento em que nós, em fé, ó Pai, esperamos ouvir verdadeiramente a Sua voz. Essa é a Tua palavra, nós cremos que ela é palavra viva, eficaz. Nós cremos que ela é palavra inspirada. Sabemos que o apóstolo Paulo não emitiu aqui uma opinião humana apenas, mas inspirado por Ti, ele revelou a nós a Tua vontade. E nós também, ó Pai, reconhecemos a nossa incapacidade de, muitas vezes, entender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor mesmo nos dê essa capacidade nesse momento, tanto a mim, na exposição fiel, como a cada um de nós aqui, no entendimento e aplicação da Tua palavra pelo Teu Santo Espírito. Nós pedimos tudo isso, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, é um texto de interpretação bem complexa, complicada, difícil, mas com essa minha fala, de maneira nenhuma, eu quero que você pense que é um texto incoerente com o restante da Bíblia ou algo nesse sentido. É apenas para te alertar sobre o trabalho que é feito para entender aqui aquilo que Paulo está dizendo, sem tirar a importância da instituição do casamento, que Deus mesmo estabeleceu desde a criação do mundo. Veja que Deus criou todas as coisas e ali Ele cria o homem e a mulher e institui a forma, o formato da união entre homem e mulher, que é por meio do casamento. E Ele diz que isso é algo abençoador na vida do homem e da mulher. E quando a gente olha para esse texto, Paulo diz, olha, talvez seja melhor não casar. Então algumas pessoas pensam, ou Paulo não gosta de casamento, ou esse texto está em contrariedade aos demais textos, mas não é nada disso. O próprio texto se explica. Paulo, entendendo a complexidade do assunto e imaginando que poderia haver interpretações erradas, ele mesmo se explica algumas vezes aqui nesse trecho. No verso 32, ele diz, o que eu realmente quero. Veja, ele está tendo o trabalho de explicar de novo, irmãos, eu disse isso, mas o que eu quero não é outra coisa. O que eu quero é que vocês fiquem livres de preocupações. No verso 35, ele de novo parece se explicar. Ele diz, digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Veja, ele tem o trabalho de se explicar mais de uma vez, entendendo o quanto isso pode reverberar de forma negativa. E quando eu, antes de ler, falei isso para vocês, é porque muitas vezes, durante o sermão, você capta ali 30%, 20%, 40% de tudo aquilo que eu falo. E então pode correr o risco de você ficar desatento e ir embora entendendo outra coisa que eu não disse, que o texto não disse. Por isso eu quis chamar a sua atenção antes. Então vamos procurar entender algo que é muito importante para nós, como reformados, sobre como interpretar um texto. Às vezes eu menciono isso aqui. Há diferentes formas de se interpretar um texto. As igrejas de tradição reformada, elas usam o método, nós chamamos de hermenêutica, de interpretação histórico-gramatical. Ou seja, a gente analisa o contexto histórico em que Paulo estava e a igreja estava, para que nós entendamos o que ele está dizendo. Nós precisamos voltar àquela cultura, àquele tempo e historicamente estudar isso para saber por que ele diz o que diz. Paulo está inspirado? Sim, mas o contexto histórico é importante para que nós entendamos. Ele escreveu naquela época, para aquele povo, e a palavra tem aplicação até hoje para nós. E enquanto o mundo for mundo, essa palavra será desse jeito, com aplicação vívida no tempo em que ela for estudada. Mas para isso a gente precisa voltar lá na história e entender o contexto. A outra característica da interpretação é a gramática.
Lógico, é o que está escrito, os verbos, a forma, o estilo que ele usa para escrever, inspirado esse trecho. Então, indo nessa linha, analisando o contexto histórico e a gramática nós vamos ver aqui, o texto, como está escrito, é simples, mas o contexto histórico. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, e se você estava aqui em outros momentos que nós vimos aqui, especialmente a partir do capítulo 7, do início do capítulo 7, ele está respondendo perguntas. Então, quando ele diz aqui no verso 25, com respeito às virgens, aqui gramaticalmente fica claro para os estudiosos que Paulo está respondendo uma pergunta que foi feita a ele. Só que nós hoje não temos acesso às perguntas, mas havia perguntas da igreja para o apóstolo sobre algo que eles disseram, olha, parece que não está claro no evangelho, Jesus Cristo não explicou claramente isso, ele foi assunto aos céus e está voltando, a volta dele é rápida, mas a minha filha está passando da idade de casar, e agora? Eu não caso minha filha? Eu caso minha filha? Veja que lá no verso 36, ele diz, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, ou seja, é um pai, uma família preocupada, minha filha está passando da idade, e hoje em dia isso não acontece dessa mesma forma, no nosso contexto cultural, social, mas naquela época as pessoas se casavam bem mais novas do que hoje, então havia ali uma preocupação, especialmente das famílias, das mulheres, de não serem escolhidas. Eu vou fazer uma rápida ilustração aqui. Quando eu estava no período de escola, eu sempre fui muito ruim com esse negócio de futebol, de vôlei, basquete, essas coisas todas, nunca joguei bem. E eu nunca era escolhido, eu já contei isso aqui em outra oportunidade. Então, o professor de educação física colocava ali alguém para ir chamando e montando o time, e eu sempre sobrava. E eu estou contando isso para vocês, porque aquilo me trazia um sentimento tão ruim, eu sou tão ruim assim, ninguém me quer no time, né? Eu virava gandula, ou goleiro reserva na terceira posição, então, tinha essa sensação. E eu estou contando isso por quê? Porque naquele contexto cultural, se a sua filha não é rapidamente escolhida, a família começa a ficar com esse sentimento, olha, será que ninguém quer? Qual o problema da minha filha? E a própria moça se sentia assim. É lógico que isso tinha ali algo muito marcante naquela época, hoje em dia é totalmente diferente, mas ainda há uma herança histórica, as pessoas, ditados populares que dizem, olha, é moça velha, é moça que não foi escolhida, não casou. Então, isso era muito forte culturalmente naquela época. E essas pessoas perguntaram para Paulo algo nesse sentido. E eu quero que você hoje procure olhar para o texto, entendendo esse contexto, e aplicar não só a moça virgem, mas os solteiros de maneira geral, homem, mulher, e ele cita aqui até mesmo viúvas. Havia algo muito marcante naquela época, que era a perseguição dos cristãos, e alguns homens crentes, eles eram mortos e deixavam viúvas muito novas. E surge a pergunta, Paulo, a viúva ainda está muito jovem, ela casa ou só pode casar uma vez? Pode casar de novo? E ele começa a instruir, percebe? São perguntas que ele vai respondendo pouco a pouco. Como eu mencionei, havia uma perseguição muito forte contra os cristãos. E isso também é muito difícil da gente entender, porque a gente fala da perseguição dos cristãos, mas nós que estamos aqui no conforto da nossa igreja, no ar-condicionado, no centro da cidade, com portas abertas, com caixa de som, a gente não sabe o que é ser perseguido por causa do evangelho. Ela é uma perseguição muito ferrenha. Eles assassinavam os crentes. O próprio Paulo, antes de sua conversão, ele perseguia. Era a profissão dele, o trabalho dele. Ele levava aquilo muito a sério, porque eles entendiam que era contra a religião, esse movimento cristão. E essas pessoas precisavam ser penalizadas com a morte, com a prisão. Agora imagine que você é crente naquele período onde Paulo está escrevendo, no período em que ele está escrevendo para Coríntios, e a sua família está sendo perseguida, e você é casado, você é um pai de família. E eles vão fazer o quê? Eles vão te prender. No contexto social da cidade, ninguém vai te dar emprego, então você vai passar necessidade financeira. Eles vão perseguir suas filhas no ambiente da cidade, eles podem
podiam, né, na época, fazer todo tipo de maldade com as filhas, com os filhos. Então você já não tem dinheiro, você é perseguido, o próprio governo trabalha contra você, e essa era uma perseguição muito forte, e muitos eram mortos. E Paulo, então, recebe essas perguntas nesse contexto. Veja que eu já falei de alguns pontos aqui do contexto histórico. E essa perseguição, ela não era algo leve, era muito pesado. Hoje em dia a gente fala que é perseguido, porque existe sim um movimento de perseguição à nossa fé, mas ele é um movimento muitas vezes ideológico, velado, não é como era naquela época, onde alguém matava um crente porque ele era crente, simplesmente, e pronto. E isso era aceito culturalmente, socialmente, porque ele era uma aberração da religião daquela época. Eu já mencionei em outro momento sobre aqui o período de Coríntios, que era uma cidade muito lasciva, cheia de prostituição, pornografia, e havia vários templos com prostitutas cultuais. Então, casar-se era algo muito importante para um cristão num contexto extremamente pornográfico, lascivo, extremamente ruim nessa área da sexualidade. Também mencionei aqui para vocês que havia dentro da igreja e fora, no contexto cultural, por causa da filosofia da época, uma visão dicotômica. E o que eu quero dizer com isso? O que eu disse no outro momento aqui de pregação? A visão dicotômica é uma visão, eu preciso ser bem objetivo, é quando o filósofo defendia que o espírito é bom e a carne é má. Então, tudo que você faz com o seu corpo é pecaminoso, é ruim. Aquilo que você faz com o espírito é bom, e aí você separa uma coisa da outra. E aí surge, então, um movimento filosófico que entra dentro da igreja dizendo, olha, casamento é ruim, porque você tem prazer, você vai se casar, você vai se unir carnalmente, isso é pecaminoso. E veja que até hoje, as nossas gerações ainda ficam pensando sobre isso. A relação íntima é pecaminosa, é ruim, a pessoa que nunca casa ela é mais santa, isso já existia naquela época. E por causa da visão filosófica que separa o material do espiritual, nós não podemos crer assim. Deus nos fez um corpo uno, nosso espírito, nossa alma, nossa carne, estão completamente ligados. Um corpo sem alma não é um corpo, não é um ser humano completo. Ou uma alma sem corpo também não é um ser humano completo. Não tem como a gente separar. E Paulo e os reformadores, eles ensinam muito fortemente sobre essa unidade do nosso ser. Nós não temos corpo, alma e espírito separado, não. Nós temos o nosso ser integral. O coração, como a Bíblia diz, é a sede do nosso ser interior. E então temos sim esse corpo físico, material, mas não há uma coisa boa e outra ruim, de maneira nenhuma. Então Paulo, nesse contexto, começa a explicar tudo isso, mas existe ainda uma outra complicação. Veja, que para nós hoje também é difícil entender isso. Nós, presbiterianos, em grande maioria, somos amilenistas. E eu não vou poder explicar tudo aqui sobre isso, mas o que significa ser amilenista? É que Cristo pode voltar daqui a pouco, ele pode voltar agora, durante o culto, ele pode voltar antes de você chegar em casa. Não precisamos entrar num período do milênio, porque o milênio já tá acontecendo. Nós entendemos, ou pelo menos os amilenistas entendem, que esse milênio que o livro de Apocalipse fala, ele começa ali com a chegada de Cristo, a sua crucificação, morte, ressurreição, ascensão aos céus, já é inaugurado esse período do milênio que Cristo pode voltar a qualquer momento, não tem dia, não tem hora. Então nós não acreditamos que vai começar um período, algumas pessoas vão para o céu, outras voltam, e tem várias visões. Não, nós cremos que ele pode voltar a qualquer momento. Com isso, imagine que o apóstolo Paulo crê que Cristo podia voltar a qualquer momento. Os crentes de Corinto também. E eles acham que Cristo ia no céu ali rapidinho e voltava. Então, percebe como é difícil para a gente entender? Porque para nós, a gente acha que Cristo pode voltar assim a qualquer momento, mas a gente não está nem preocupado com isso. Porque há quantos mil anos que os cristãos estão esperando a volta de Cristo? Então a gente já acostumou com a ideia de que ele vai voltar, mas deve demorar,
eu vou ter netos, tataranetos, ele não vai voltar. Isso é muito comum no nosso meio, ele não vai voltar agora, né? Algumas pessoas dizem. Mas imagina que naquela época, havia aqui ainda pessoas vivas que viram Cristo ressurreto. E Cristo diz, fiquem prontos, porque eu estou voltando. Quando Cristo traz essa mensagem, os crentes agora, eles não querem mais nem trabalhar. É o caso da carta que Paulo escreve aos Colossenses, aquele contexto ali. Muitos crentes, eles não querem trabalhar. E Paulo diz, quem não trabalha não come. O trabalho dignifica o homem, então trabalhem. Muitos crentes estão falando, não, mas ele vai voltar. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou casar? E aí surge nesse contexto, Paulo, se Cristo está voltando, no céu, ele disse que nós não vamos nos dar em casamento, então é melhor não casar. E aí, irmãos, com tudo isso que eu mencionei até agora, surge dentro da igreja um pensamento e alguma até noção de lei, de que casar faz com que você seja menos santo. Então, dentro da igreja surge um movimento dizendo, olha, não casa. Os que não são casados são mais santos, porque eles estão totalmente dedicados até a volta de Cristo, eles só estão orando, lendo a Bíblia, vindo aos cultos, e a pessoa que casa, ela começa a ter que cuidar da casa, ela começa a ter que cuidar dos filhos, ela começa a ter que cuidar do marido, se dedicar, e aí ela para de orar, ela para de ir para a igreja. Veja que no texto anterior, creio que 2 sermões anteriores, Paulo diz, marido e mulher não pode ficar afastado um do outro, a não ser que seja para orar e por um breve período de tempo. Então as pessoas dizem, então o casamento atrapalha a orar, o casamento atrapalha nosso processo de santificação. E aí vem a pergunta, Paulo, é melhor ficar solteiro, é melhor não casar, é melhor só ir para a igreja, só ler a Bíblia, só orar, e não ficar aí se envolvendo com essas coisas? Então, olha a quantidade de informação cultural que nós precisamos ter para entender por que Paulo fala dessa maneira. E aí, então a gente entra no texto, no verso 25 a 35, ele faz uma orientação sobre esses solteiros, as virgens, ele menciona também os viúvos. No verso 36 até o 38, ele orienta os noivos, pessoas que estavam prestes a se casar e agora estão em dúvidas, a família está em dúvida, os jovens estão em dúvida. Então, lá no verso 39 e o 40, ele fala, fecha essa explicação falando diretamente às viúvas. Veja, todos esses não estão casados. E ele então começa a orientar cada um desses. Ele diz, então, como eu mencionei, eu não vou poder explicar cada verso, mas aqui no início ele orienta sobre solteiros e viúvos, como eu disse, com respeito às virgens, já apresentando uma resposta à pergunta. Ele diz, eu não tenho mandamento do Senhor. E aí você se questiona, mas então quem é que está orientando isso aqui? É o Senhor. Mas Paulo está dizendo, olha, Cristo não pregou sobre isso enquanto aqui na terra, como homem na terra. Ele não deixou uma orientação clara, ele não falou comigo. Sabemos que Paulo teve aí, depois da sua conversão, instrução dos céus para ele, e ele diz, eu não tenho um mandamento claro, a Bíblia não traz um mandamento claro sobre isso, mas, na minha opinião, e a gente diz, mas então aqui é um texto de homens, é a opinião de Paulo, assim, mas veja o que ele diz, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Paulo tem consciência de que ele é inspirado, esse é o dom apostólico. Eles tinham autoridade de palavra de Deus. Nós já vimos isso aqui em vários outros textos. Ele fala aqui no texto, inspirado, é vontade de Deus revelada. E ele mesmo diz, eu creio nisso. Verso 40, a última expressão dele é, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, eu estou falando isso inspirado. Eu só estou dizendo para vocês que Cristo não deixou um mandamento escrito sobre isso. Mas veja, várias coisas na nossa vida, nós não temos um mandamento escrito, ipsis literis, literalmente. Nós temos um princípio que nos ajuda a decidir, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida.
mas você muitas vezes não tem um mandamento sobre cada área da sua vida, sobre cada pergunta, cada questão. E aqui Paulo deixa isso claro. Olha, sobre a pergunta sobre as virgens, eu não tenho um mandamento, mas eu digo, inspirado para vocês, eu considero, e aqui, irmãos, no verso 26, está a principal causa daquilo que eu já mencionei aqui para vocês. Ele diz, eu considero, por causa da angustiosa situação presente. Ou seja, o momento é de extrema angústia, de perseguição, de morte, de problema financeiro, falta de emprego, falta de alimento, falta de suporte para você instituir ou constituir uma família. Ele diz, é uma situação muito angustiosa essa que nós estamos vivendo. Então, por causa dessa situação é que eu vou dizer o que eu digo a seguir. Percebe? Ele coloca uma explicação antes, para ninguém entender. Então Paulo, inspirado, disse que casamento é ruim. E ele diz, não. Observe o contexto. Observe o momento que nós estamos vivendo. Então, vamos fazer uma aplicação aqui já para a nossa vida. Você como crente, não pode querer que a Bíblia te dê respostas sobre se você vai mudar de emprego, se você vai escolher esse namorado, aquela namorada, se você vai casar ou não vai casar. A Bíblia às vezes não tem um mandamento claro, mas ela te dá princípios e você precisa analisar com a sua inteligência, com a habitação do Espírito Santo, sobre o contexto em que você está. Eu já disse outras vezes, nós precisamos dar graças a Deus e fazer o melhor no emprego que nós estamos atualmente. Não interessa se o emprego é ruim, se você ganha mal, se o seu patrão é ruim. Você precisa fazer o seu melhor, porque isso glorifica a Deus. É o seu culto de vida, seu culto racional. Mas, e no seu contexto, tem como você melhorar de emprego? Tem como você estudar? Tem como você procurar uma empresa que pague melhor, que talvez não te escale para trabalhar no domingo, ou sábado? Analise o seu contexto e então tome a decisão sábia como crente dentro do contexto. Casamento é a mesma coisa. Às vezes as pessoas, até os crentes, eles pensam assim, olha, Deus, antes da fundação do mundo, Ele traçou quem era a pessoa que ia casar comigo. Então, é a outra metade da laranja. E eu vou andando por aí, na hora que eu senti um negócio dentro de mim, pronto, achei a minha metade. Veja, que Deus sabe de todas as coisas, que Ele já determinou, isso é fato. Mas você não fica andando por aí, perambulando, até de repente dar um choque e pronto, é essa pessoa. Olhei e pronto, é essa pessoa. Não, você precisa, com a inteligência que Deus te deu, com a fé que Ele te dá, com a instrução bíblica, os princípios bíblicos, você começa a observar as pessoas que estão dentro daquilo que Deus coloca na palavra dEle, e então você racionalmente escolhe a melhor pessoa para dividir a vida ou somar a vida com você em fé. Agora tem pessoas que dizem, mas veja, a Bíblia diz para não casar com uma pessoa que não é crente. Mas é a metade da minha laranja. Eu bati o olho e vi, olha, não tem jeito de ser outra pessoa. E aí então essa pessoa crente diz, pronto, achei a quem Deus designou para mim. Mas se a Bíblia está dizendo para não fazer isso, Deus então tem bipolaridade. Como que é isso? Percebe? Nós temos que analisar o contexto, e Paulo faz isso. Irmãos, analisando o contexto que nós estamos vivendo, é melhor vocês não mudarem de situação. Veja que ele volta ao que ele disse no início do capítulo 7, verso 27. Está casado? Então, não separa. Porque alguns falaram, Paulo, é melhor a gente separar, não é? Para a gente orar mais. E ele diz, não, quem está casado, fica casado. E aqui ele repete, está casado? Então não procura separar-te. Mas Paulo, só eu converti. O meu marido ou a minha esposa não converteu ele. Então permaneça casado. Que assim você vai ser instrumento do Senhor de santificação dos seus filhos no seu lar. Agora, você está livre do casamento? E aqui algumas pessoas ficam falando, olha, o Paulo machista de novo, né? Verso 27, você está livre de mulher, como se mulher fosse um problema, né? Fosse um peso. Ele está falando aqui com alguém que vai ter a responsabilidade de sustentar um lar. Ele está dizendo, você não tem esse peso, então agora não é hora de ter esse peso. Não é o peso de ter uma esposa, é o peso da responsabilidade de um lar, de um casamento, de ser cabeça de uma família. E ele diz, você está livre, então não procura o casamento. Tem um comentarista chamado Leon Morris,
E analisando esse texto, ele diz, olha, quando o mar está agitado com aquelas ondas gigantes, não é hora de trocar de barco. Você fica nesse barco até as ondas acalmarem, aí você troca de barco. É isso que Paulo está falando. Gente, por causa da angustiosa situação presente, se você está casado, fica casado, ok. Se você está solteiro, fica solteiro. Ele não está dizendo que casamento é ruim, ele está dizendo que existe uma responsabilidade ligada ao casamento. Casamento não é uma aventura, não é uma brincadeira, não é como eu costumo dizer, você não namora como quem joga videogame para se divertir, como quem vai no cinema, você namora com o propósito de casar, e casar é algo que envolve uma tremenda responsabilidade, tanto do homem como da mulher. Primeiro que vocês vão se unir e vocês vão compartilhar toda a vida, todas as finanças, todas as decisões. Isso tanto pode ser uma grande bênção, como pode ser um grande problema na sua vida. Então, Paulo analisa o contexto e diz, fica como está, para a gente ver se Cristo volta agora, essa semana, mês que vem, daqui um ano, analisa um pouco o ambiente. Agora ele diz no verso 21, mas se você casar, você não está pecando não. Ele vai lá em Gênesis, quando Deus institui o casamento e diz, casamento nunca é pecado. Então, entendam, irmãos, às vezes nós fazemos tanta pressão em alguns jovens para que eles se casem logo, e nós ficamos arranjando pessoas. Veja, essa é uma decisão tão íntima, tão pessoal. Deus não nos comissiona a sermos cupidos. E às vezes a gente está envolvido com essas coisas, querendo casar com todo mundo. Calma, isso é tão importante, é tão sério, que sim, precisa de conversa, de amadurecimento, e talvez um toque para a pessoa perceber, olha, aquela pessoa ali realmente tem tudo isso que a Bíblia aponta, será que você não está interessado e tal? Mas ok, para por aí, né? Não promova toda uma união, que isso é muito sério. E ele diz, se você se casar, você não está cometendo nenhum pecado, mas faça toda uma análise sobre isso, para que você não faça uma má escolha, uma escolha errada, pecaminosa. Ele diz, se a virgem se casar, por isso não peca, não tem pecado, ainda assim tais pessoas sofrerão angústias na carne. E aqui eu quero falar agora, de maneira muito direta, olho no olho, eu não consigo olhar no olho de todo mundo, mas imagine como se eu estivesse olhando só para você. Você que é casado, me diz, o casamento é realmente o céu? Não, irmãos, não é. Casamento é uma bênção. Eu sou casado e eu digo isso para vocês, é uma bênção. Mas é o céu? Não. As maiores dificuldades que eu tive na minha vida foi por causa do casamento. Os maiores problemas que eu tive na minha vida foi por causa do casamento. A Patrícia é linda, eu amo a Patrícia, mas ela já me deu as piores dores de cabeça que você já pode imaginar. Então, casamento não é o céu. Você tem que mudar o seu jeito de ser, você tem que transformar o seu ser, você tem que se adaptar, você tem que desenvolver todo o fruto do Espírito de Gálatas 5:22 por causa do casamento. Então, é ótimo, você que não casou ainda, case-se, é uma bênção, mas não é o céu. Não é essa coisa toda que muitas vezes o filme mostra para você na Netflix, e viveram felizes para sempre. Sim, eu sou feliz, mas nós enfrentamos algumas angústias, no dia a dia. Nas melhores fases você tem brigas, você tem discussões, porque é uma vida só para duas pessoas diferentes. Então Paulo diz, olha, imagina você ser perseguido, estão querendo te matar, estão querendo te prender, você não tem emprego, você não tem dinheiro, e ele diz, gente, é melhor não casar, porque se vocês se casarem, ainda que não seja pecado, vocês vão sofrer angústia, porque o momento é difícil, e vocês vão sentir isso na carne. Imagine que ainda hoje as perseguições aos cristãos que acontecem, os perseguidores, eles têm uma estratégia. Eu não sei se você já procurou se informar sobre isso, mas há uma estratégia. Em casos em que há invasão em templos, em igrejas ou casas, para matar os cristãos, os assassinos primeiro matam os filhos. Coloca o pai e a mãe e fala, agora você vai ver como é que seu filho vai morrer. Eles são guiados pelo Satanás, irmãos. Eles querem te ver sentir dor. Não basta morrer. Ele quer te fazer sofrer. E então depois ele mata a esposa e diz para o marido, agora você vai assistir como que eu vou matar a sua esposa. E eu estou querendo economizar vocês aqui nos detalhes, mas não é só matar. Eles fazem todo tipo de maldade que você imaginar, porque eles são completamente guiados por Satanás.
E Paulo diz, irmãos, pensem sobre isso. Vocês vão suportar tamanha angústia? Nesse momento, Cristo pode voltar a qualquer momento, isso é algo aqui da terra. E casamento é algo dessa vida, não da vida eterna, como Cristo diz. Nós não sabemos bem como serão as relações, mas ele diz, não se preocupe com o casamento nos céus. Lá a gente não vai estar envolvido com essas coisas. Então aproveita essa bênção aqui agora, porque lá você vai ter outras bênçãos incomparavelmente melhores, mas se você quer experimentar algo abençoador nessa vida, então se case, ainda que eu já confessei para vocês que existem dificuldades. Então aqui no verso 29, ele fala um pouco do tempo que abrevia, ou seja, ele está falando do amilenismo, que eu disse, Cristo pode voltar a qualquer momento, o tempo se abrevia, especialmente porque eles estavam sendo tremendamente perseguidos. Ele diz, olha, o sofrimento é muito grande, então Cristo já deve estar pertinho de voltar. É porque a Bíblia ensina sobre isso, né? O apóstolo João escreveu com muita profundidade, inspirado sobre o tempo que se abrevia, e o sinal desse tempo que está encurtando é o sofrimento dos crentes. E aí Paulo diz, o tempo se abrevia, porque nós estamos sofrendo muito. Então, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. E aqui ele começa a falar sobre os que choram, sobre os que se alegram, sobre os que compram, sobre aqueles que, de maneira geral, se utilizam do mundo. É o termo que ele fala no verso 31. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é algo que eu alerto vocês constantemente, porque a Bíblia nos alerta. É não se apegar demais às coisas do mundo. O casamento é uma dessas coisas. Quando a família vai ter filhos, às vezes, está próximo do nascimento, eu procuro sondar e conversar se eu percebo que há um risco de idolatrarem o filho. Filho é uma bênção de Deus, herança do Senhor, mas você não pode idolatrar. Você não pode amar com todas as suas forças e muitas vezes perder a razão de viver por causa de um filho. A mesma coisa é por causa, não pode idolatrar a esposa, não pode idolatrar o marido, não pode idolatrar o emprego, não pode idolatrar o pastor. Por quê? São coisas desse tempo, desse mundo, dessa vida. E Paulo diz, olha, essas coisas são boas, ame tudo aquilo que Deus te dá, mas não ama com toda a sua força. Porque só um é digno de toda a sua força, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, que é Deus. Então, ele diz, você está triste por causa do momento? Ele fala aí no verso 30, os que choram. Então, assim, não se entrega a depressão profunda e choro constante, não. Esse mundo vai acabar. Você também é idólatra da alegria? Você quer rir o tempo todo? Ele fala, não fica confiando nisso não, porque você vai ter que chorar. Se você ama consumir, você gosta de comprar, de gastar dinheiro, ele diz, essas coisas vão acabar, isso não é tudo. Então você que se utiliza do mundo, não idolatre o mundo. E ele fala disso numa aplicação direta ao casamento, é claro, aos solteiros e casados. É como quem diz, se você idolatra seu casamento, cuidado. Se você idolatra a sua solteirice, como acontece muito, e digo a vocês com experiência de ter conhecido algumas pessoas assim, muitas pessoas decidem não se casar porque elas amam o seu individualismo. Eu ia falar individualidade, mas individualidade é boa, individualismo é que é ruim. É quando você se ama tanto que você não quer dividir nada com ninguém. Individualidade, cada um de nós tem. Individualismo é pecado. E algumas pessoas, então, amam a solteirice num nível de idolatria. Porque Deus instituiu o casamento para abençoar a sua vida. Mas você se ama tanto que você não quer isso. E aqui, de maneira nenhuma, eu estou falando contra aqueles que decidiram postergar ou não se casar. Não é isso. Nós vimos no trecho anterior que Paulo deixa muito claro, olha, não é obrigado casar. E eu disse hoje ainda, não tente forçar o casamento dos outros. É uma decisão completamente individual, pessoal, da pessoa. Se ela conhece o seu contexto, o seu coração, a sua vida, e decide não casar, nós não podemos obrigar. E nem tampouco dizer que ela está pecando porque não se casou. O texto de hoje está dizendo, não é pecado não casar. Mas também não é pecado casar. É uma decisão sua. Entenda os movimentos que Deus faz na sua vida, a instrução dele, e tome a sua
decisão. No verso 32, ele deixa tudo muito claro. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres dessas preocupações, por causa, vamos voltar lá no verso 26, da angustiosa situação presente. É só isso que ele está nos esclarecendo. Por último, ele fala nos versos finais aqui, no verso 36, ele fala da moça que está chegando numa certa idade e o pai está angustiado. E agora, eu caso minha filha ou não? Jesus vai voltar? E Paulo diz, olha, se ela está passando da idade do casamento, e isso era algo cultural naquela época, tinha uma idade que a moça tinha que casar, ele diz, olha, faça o que quiser. Veja, você já viu um texto bíblico que diz para você, faz o que você quiser? É bem raro essa forma de Paulo se expressar aqui. Lógico, faça o que quiser com relação a esse assunto, né? Não é faça o que quiser da sua vida. Ele diz, quer casar, casa. Não quer casar, não casa. Não peca, que se casem. Ele está falando aqui dos jovens, né, que querem se casar antes de Jesus voltar para experimentar o casamento. Ele diz, ok, pode casar, não é pecado. Não é carnalmente pecaminoso uma moça e um jovem se unirem. Não, isso é belo, o Senhor que criou assim, desde que seja feito com decência. E então, por último, ele faz uma orientação muito clara às viúvas. E, como eu disse, havia situações em que, naquela época, o homem, né, era o arrimo muito claro da família, as mulheres não desenvolviam trabalhos externos como comumente nós fazemos hoje, e não há problema nenhum nisso, era só o contexto cultural da época, mas esses homens sempre tiveram, e isso é bíblico, e eu já disse isso aqui para os homens da nossa igreja, a provisão do lar é responsabilidade masculina. Mulheres, vocês têm todo o direito de trabalhar, de estudar, de fazer tudo, mas a responsabilidade, o peso não é de vocês. O peso é do homem. Agora entenda que isso era muito mais claro naquela época, e esses homens muitas vezes morriam muito cedo, ou eram perseguidos, ou eram presos, e essas mulheres ficavam abandonadas. Aqui ele então fala para as viúvas, só que não se aplica só a viúvas novas, não, a todo tipo de viúva. A instrução é muito clara, ele diz, o casamento é algo que une duas pessoas durante toda a vida, ou seja, verso 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Qual é a situação que você perde o seu casamento? Na morte de um dos dois, é a única situação. Adulterou, você pode perdoar, né? Pode também divorciar, se a pessoa não se arrepender, mas o casamento é uma instituição para a vida toda. E ele diz, mas seu marido morreu? Então, se o marido faleceu, ele diz no verso 39, fica livre para se casar com quem quiser. E aqui é lindo, né? Case-se. Você quer casar? Case-se. E as viúvas só precisavam entender algo, como hoje precisamos entender. Você não é obrigado a casar de novo. Você já cumpriu sua missão. Você já casou. Você esteve com seu marido até ele morrer. Parabéns. Glória a Deus por isso. Você quer ficar agora sem marido? Ótimo. Que ninguém venha te colocar um peso cobrando, mas você está nova, mas você não sei o quê, não sei o quê. E eu estou dizendo isso para homens e para mulheres. Você não tem esposa? Ok. Você quer ficar assim? Ótimo. Não sinta o peso da cobrança social de ter que se casar desesperadamente de novo. E aqui eu vou fazer uma aplicação fora da viuvez. Se foi um divórcio onde você é a parte inocente, você pode se casar de novo. Se foi o abandono da outra parte, ou qualquer circunstância, você pode, mas você está bem assim? Então, não se sinta obrigado. Mas se você quer, então comece a orar ao Senhor e abra os olhos para encontrar, porque há uma regra aqui, verso 39, você fica livre para casar com quem quiser, mas, e esse mas é gigantesco, somente no Senhor. Não, eu acho que só em Coríntios 7, é a terceira vez que eu falo isso. Não casa com ímpio, não. Não casa com ímpio, não. Se há sofrimento na vida de dois crentes, que têm instrução da palavra para se arrependerem, para serem fiéis, para cuidarem um do outro, para amar a esposa, como Cristo amou a igreja, para a esposa respeitar o marido. Imagine se você escolhe alguém, que você se apaixona perdidamente por alguém que não tem esses princípios.
E a pessoa então te trai, e você diz, mas é pecado. E ela diz, o que é pecado? Quem diz que é pecado? Eu não creio na Bíblia. Ou você acha que a Constituição Federal vai dizer para ela, olha, você foi infiel, ou para ele? Não. Então não casa com ímpio, não casa com ímpio. Porque você certamente vai sofrer e ter muitas preocupações que você não precisaria ter se você obedecesse a palavra. Algumas pessoas dizem, mas pastor, conheço inúmeras histórias de casamentos mistos, né, crente com descrente, que houve a conversão. Glória a Deus por isso, Deus tinha um propósito de salvação nesse casamento. Tá? Mas não é a regra, não é um mandamento bíblico que você use do casamento para evangelizar. Não, você gosta de alguém, admira alguém, e essa pessoa não é crente, então evangeliza antes. Essa é a regra. Se as histórias que você conhece, ou aconteceram salvações nesse sentido, as pessoas foram salvas, ótimo, ótimo, mas essa não é a regra, esse não é o mandamento. O pastor Augustus disse que algumas pessoas, ele, falando sobre esse texto, ele disse que algumas pessoas usam esse argumento, e diz, mas pastor, eu conheço algumas pessoas que casaram com descrentes e são felizes. Aí ele disse que responde, para cada um exemplo que você me der, eu te dou, eu não lembro o número que ele falou, acho que te dou 5, 10, 15 exemplos de casamentos que deram errado. Ele diz, para cada um exemplo que você me der de um casamento que deu certo, eu te dou inúmeros outros de casamentos que deram errados. E olha que a gente está ouvindo isso de um homem que tem vasta experiência, muitos anos de experiência pastoral. Então, ele diz, o verso 40, que é um verso pesado para nós entendermos, mas tendo visto tudo isso, a gente entende com mais leveza agora. Ele diz para a viúva, né, propriamente, viúva, você quer casar, pode casar, mas case no Senhor, mas, todavia, você será mais feliz se permanecer viúva. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, dentro desse contexto todo que eu falei, a gente precisa olhar para a cultura da época, é que, de fato, viver sem ter que cuidar de outra pessoa, sem ter que servir a outra pessoa, às vezes as mulheres ficam extremamente sobrecarregadas, trabalham fora, cuidam dos filhos, cuidam do marido, ainda tem a responsabilidade do lar. Eu falo com a Patrícia, se alguém chegar na minha casa e a casa estiver imunda, roupa jogada, chão sujo, banheiro todo emporcalhado, as pessoas não vão sair de lá e falar assim, nossa, o Diogo não cuida da casa dele. Elas vão falar, nossa, a Patrícia não cuida da casa dela. A mulher fica extremamente sobrecarregada nesse sentido do cuidado do lar, e hoje, por causa do movimento feminista, ali fortemente em 1950, as mulheres agora, elas conquistaram o direito de trabalhar, glória a Deus, ótimo, mas agora, ela, além de trabalhar, ela tem que cuidar da casa, e tem que cuidar do filho, e tem que cuidar do marido. Então, Paulo está dizendo para a mulher, fala assim, olha, você ficou viúva, você cumpriu sua missão, descansa um pouquinho, vive a sua vida. Então, ele diz, você vai viver mais leve, você vai cuidar de você. Você vai lavar a sua própria roupa, e só. Seus filhos, né, se já estiverem casados, ele diz, cuida de você, você já cumpriu a sua missão. Mas, diante de tudo que nós vimos aqui no texto, é lógico, você consegue ficar bem, sozinho ou sozinha, sem pecar? Essa é a pergunta crucial. Se você consegue ficar bem, sozinho ou sozinha, sem pecar, ótimo, essa é uma decisão sua, pode ficar. Vai ser mais leve, vai ser mais fácil para você. Mas se você não consegue ficar sem pecar, então case. Eu digo, o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo diz, se você não consegue ficar sem pecar, solteiro, então case, porque você está pecando contra o teu Criador. E ele fecha com aquilo que eu já mencionei. Eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Paulo dizendo, e autenticando, carimbando aqui, dizendo, eu estou falando essas coisas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Fato, irmãos, é que nós precisamos levar muito a sério a decisão de deixar de ser um, para serem dois, um. Nós precisamos entender, hoje nós encerramos
esse trecho que tratava das diversas formas da família, do casamento. Ele começa a entrar no capítulo 8 sobre as questões de ídolos, né, sacrifícios, e ele vai até o capítulo 10, tratando dessas coisas, nos instruindo. Mas aqui nós fechamos tudo que envolvia casamento. Na nossa igreja nós temos uma diversidade, nós temos pessoas casadas, temos pessoas solteiras, pessoas que nunca casaram, pessoas que casaram mais de uma vez, pessoas que se divorciaram, pessoas viúvas, jovens virgens que vão se casar. O texto, então, inspirado por Deus, veio como uma luva, aplicando-se a cada um de nós, instruindo a todos nós em qualquer circunstância que nós estejamos. E ele orientou aos casados também. E haverão outras instruções para os casados, porque são extremamente ricas e importantes para nós. Nós precisamos, então, nos dobrar diante do Senhor e pedir que Ele nos instrua em qualquer circunstância que você estiver, para que você glorifique a Deus com a sua vida, solteiro, casado, viúvo, qualquer que seja a circunstância.